Graças e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo da série Teologia Pentecostal. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internets da vida compartilhando conhecimento. Você está no meu, no seu, nosso Point Teológico. Para você que não está inscrito aqui no nosso canal, convido você a fazer parte da família Point. Se inscreva aqui, isso, ative o sininho da notificação para você receber as novidades, para você continuar com seus estudos teológicos, para você receber a notificação das lives, dos reviews, das nossas séries. Sugiro você que dê uma olhadinha lá, você está chegando agora no nosso canal, dá uma olhadinha lá na nossa playlist, você vai ver lá 86 aulas, curso de teologia para iniciantes, você vai ver nosso curso de história da teologia, você vai ver também a série de vídeos que estamos iniciando agora, a história da filosofia cristã, teologia pentecostal, lendo e comentando o clássico da literatura cristã, Confissões de Agostinho de Hipona, teólogo e filósofo. Enfim, estamos aí procurando, com a graça de Deus, com a permissão do Espírito Santo, produzir conteúdo para que você seja edificado, seja abençoado. Peço a você também que compartilhe estes vídeos, os seus grupinhos de WhatsApp, Facebook, compartilhe com um amigo, comente, por favor, dê o like, faça algum comentário, diga assim, bom dia pastor, diga paz do Senhor, graça e paz, graça. Escreva alguma coisa aí para que o YouTube entenda que seja relevante esse vídeo, ele comece também a divulgar, e a indicar para outras pessoas este vídeo, tá certo? Nós estamos aí, hoje a aula 23 desse tema, teologia pentecostal, que nós pentecostais cremos, Nós cremos, por exemplo, no tema de hoje, na autoridade das escrituras. Vamos falar sobre os rivais, quem são os rivais da palavra de Deus, quem tem se colocado como oposição às Sagradas Escrituras, tá certo? Se você também deseja nos abençoar financeiramente, você tem condições, está sentindo no coração de Deus, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se. A partir de R$5 você pode tornar-se um apoiador do nosso canal, 5, 10, 15 dentro das suas posses. Tem pessoas que podem com 5, tem pessoas que podem com 20, enfim, aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Vamos colocar você fazendo isso, você tornando um apoiador, um patrono mensal. Vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo da WhatsApp da família Point, que é um grupo abençoado. É o único, eu costumo brincar dizendo que é o único grupo de WhatsApp do Brasil que tem arminianos e calvinistas e que só se cumprimentam, mandam flores e beijinhos um para o outro. Não tem briga, porque a gente não permite discussões teológicas, mas apenas dicas teológicas lá. Tá certo? Quer nos abençoar de forma aleatória? Temos aqui embaixo também nos comentários o nosso Pix. A gente recebe qualquer doação para ajudar a pagar os livros, que a gente tem procurado comprar para indicar vocês, para fazer review. Tá certo? Vamos lá. Estou aqui com a sistemática de Stanley Horton, edição ainda antiga, capa antiga, mas está com a nova capa agora, mas o conteúdo permanece o mesmo, tá? Então vamos lá. Rivais das Escrituras. Historicamente, a Igreja Cristã tem reconhecido a autoridade das Escrituras. Está muito calor aqui. Eu trouxe até minha toalhinha. Nas questões de fé e prática. Isso tudo não quer dizer que não tenha havido e não continua a haver rivais quanto à reivindicação de plena autoridade feita pela Bíblia. Esses rivais tendem a subordinar ou qualificar a autoridade das Escrituras, ou mesmo igualar-se a ela. O primeiro rival foi a tradição oral, lado a lado com a palavra escrita. Circulavam amplamente histórias e ensinos religiosos. A transmissão oral, todavia, independentemente de qual seja o tópico, acha-se sujeita à alteração, ao desenvolvimento, às mudanças e à distorção. As Escrituras forneciam um padrão, um ponto de referência para a palavra oral. Por isso, estando a tradição oral de acordo com as Escrituras, reflete a autoridade delas. Quando, porém, se desvia da palavra escrita, a sua autoridade desaparece. Pois é, a gente vai entrar nessas questões ainda, acerca dos rivais da palavra, que são o magistério, os concílios, por exemplo, da Igreja Católica. Você vai para a Igreja Adventista, por exemplo, os adventistas têm em alta conta. Talvez se você conversar com o adventista, ele vai negar isso para você, mas é mentira. Na prática, assim, a gente coloca os escritos de Ellen Goldwhite no mesmo nível das Sagradas Escrituras. Se você for conversar com um Mormon, os adeptos da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, eles têm o próprio livro deles, a própria Escritura. Quando eles vão fazer proselitismo na tua casa, vão tentar convencê-lo a levá-lo para a igreja dele, para a seita dele, eles a priori vão trabalhar com a nossa Bíblia, basicamente com o Novo Testamento.
quando ele percebeu que você foi fisgado, aí eles entram com o livro Mormons e jogam a Bíblia de lado e vai apenas apresentar o que realmente eles acreditam. Então, são rivais das Escrituras Sagradas, né? Muitas seitas trabalham dessa forma. Para não espantar a clientela, para não espantar a presa, eles fingem que respeitam e que têm a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas por alta conta, como regra de fé, mas é só para enganar mesmo. É somente para que a presa, né, seja capturada, a pessoa cai naquela armadilha, para depois apresentar, e de fato, verdade, o que elas realmente creem. Ou seja, na Bíblia e em um maior e mais um monte de heresia, de distorções doutrinárias, né? Ele diz mais aqui, o segundo rival quanto à autoridade religiosa é a igreja. Os católicos romanos sustentam essa autoridade por ter sido a igreja divinamente estabelecida por Cristo e por já proclamar o evangelho antes de este haver sido registrado por escrito. Os católicos romanos alegam também que a igreja foi a instituição que produziu as escrituras do Novo Testamento e que, em certo sentido, estabeleceu o cânon das escrituras. Pois é, aí você vai ver isso também, né, em filmes, né, em livro / filme, Código da Vinci, né? Dan Brown escreveu essa obra fictícia e que, de modo curioso, interessante, ele, nas entrevistas, esse autor sempre insistiu em dizer que ali, tudo que ele registrou ali é verdade, mas é obra, né? Mas é claro que é uma obra fictícia. E naquele filme ali ele acusa, de fato, a Igreja Católica de ter inventado e criado a doutrina, por exemplo, da divindade de Jesus. Não é isso que você ouve dos ateus, dos agnósticos, dos céticos, né? Essa ideia que a igreja teria criado, inventado o cano do Novo Testamento, teria inventado a ideia de que Jesus é divino, teria inventado a doutrina da concepção virginal de Jesus, ou seja, eles negam doutrinas fundamentais da fé, sempre alegando isso, que a igreja, no caso a igreja católica, ali já no século IV, V, teria inventado todas essas doutrinas. E é óbvio que nós não cremos dessa forma. Ele diz mais. Na prática, a Igreja Católica coloca-se acima das Escrituras, embora originalmente sustentasse a supremacia das Escrituras. Já nos tempos da Reforma, a Santa Sé tinha exaltado suas tradições até o nível das Escrituras. É óbvio, né? Então, uma das maiores questões que a Igreja Católica bateu de frente com o movimento da Reforma, né, contra o sola Escritura, foi essa ideia de que o leigo, né, o povo, as pessoas não tinham direito de ter acesso às escrituras para que elas mesmas fizessem suas próprias interpretações. Na concepção católica, quem tem autoridade de determinar o que é certo e o que é errado é a igreja, obviamente na pessoa do magistério, do clero romano, né? Que mais? De modo ainda mais significante, a Igreja Católica insistia poderem os ensinos da Bíblia ser mediados corretamente através da hierarquia eclesiástica, foi o que eu acabei de dizer. De modo sutil, a Igreja Romana havia usurpado a autoridade das Escrituras, atribuindo aos seus próprios ensinos internos. Nós fazemos muitas lives aqui, né? Não sei se você já participou de alguma live aqui. A gente faz as nossas lives fixas às segundas-feiras, às 19h30, e geralmente a gente faz algumas lives surpresas às sextas, quinta, quarta, sábado, quando dá. E sempre temos presentes católicos, né? Católicos praticantes, né? Inscritos aqui nesse canal. Mas nem por conta disso, respeito eles, mas nem por conta disso eu deixo de dizer que eu não concordo com essa ideia de, por exemplo, aceitar os dogmas, as doutrinas criadas pela própria Igreja Católica. Por exemplo, o dogma da infalibilidade papal, a ideia de que o Papa é impecável e que ele não falha, que ele não erra em tudo que ele diz, é Deus na Terra falando, né? O próprio termo vicarius, termo latino vicarius de Cristo, né, tem essa ideia, né? Substituto de Cristo. Então, para a Igreja Católica, o Papa é o substituto de Cristo. Aí você olha para o Papa Bergoglio, né, esse Papa atual aí, Papa Francisco, você vê que o cara argentino, o cara esquerdista, né, comunista, eu não sei se Jesus era comunista, esquerdista, mas eles têm os caras como infalível. Como assim? Nenhum pastor é infalível, nenhum padre, nenhum bispo, nenhum apóstolo, ninguém é infalível. Impecável, infalível, somente o Senhor Jesus Cristo. Então os caras querem empurrar de goela abaixo esse dogma, essa doutrina. Pois bem, tem base na Bíblia?
uma boa hermenêutica saudável vai dizer que não. Só que eles precisam fazer malabarismos exegéticos e hermenêuticos para poder provar, para tentar encontrar na Bíblia essa ideia de que o Papa é o representante de Cristo, ele é o sucessor de Pedro, etc. Algo que você já sabe. Então nós não concordamos com essa ideia. Então vemos essas questões como rivais, né, das escrituras sagradas. Diz mais aqui. Como consequência, o lema dos reformadores protestantes passou a ser só a escritura, somente a escritura. A Bíblia, outorgada por Deus, fala com a autoridade de Deus, diretamente ao indivíduo. Não precisa de papas, nem de concílios, para informar-nos o seu real sentido, como se falasse em nome de Deus. A Bíblia pode até mesmo desafiar os pronunciamentos de papas e concílios, condená-los como ímpios e falsos e exigir que os fiéis se apartem deles. Pois bem, muitos, né, no período da pré-reforma, período de reforma, pós-reforma, perderam a vida porque questionaram, né, a autoridade do Papa. Se você ousasse usar a Bíblia para questionar a autoridade do Papa, querido, a fogueira era certa. Então, realmente, a pessoa tinha que ter muita coragem para condenar o Papa. Aí você viu os reformadores dizendo que o Papa era o próprio anticristo e tal, na Terra, não no sentido... nesses dois sentidos, né? No sentido tanto de se opor, no sentido de se opor a Cristo, e anti no sentido de se colocar no lugar de. E a palavra anticristo tem esses dois significados. É aquele que se opõe a Cristo e aquele que se coloca no lugar de Cristo. Então o Papa, ele preenche tá no calor. Ele preenche esses dois requisitos. Ele se opõe a Cristo a partir do momento que ele defende teologias heréticas, né? Teologias antibíblicas, e ele se coloca no lugar de Cristo quando ele se declara sumo pontífice, a ponte entre os homens e Deus. O que, de maneira ridícula e patética e pífia, tenta assumir o lugar do próprio Cristo Jesus, porque a Bíblia vai dizer lá na Epístola aos Hebreus que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 7:25, o autor da epístola vai dizer que ele, Jesus, vive a interceder por nós, os crentes, os santos. Então, quando eu, o ser humano, me declaro a ponte, o único mediador entre Deus e o homem, que isso? Eu estou dizendo que sou o próprio Cristo. Estou dizendo que sou o único o mediador. Como assim? Até falei isso esses dias na igreja, pregando sobre o sacerdócio do crente, lá em 1 Pedro. Falei, olha, é um costume dos crentes, né? Principalmente daqueles crentes mais novinhos, neófitos na fé, estão chegando. Qualquer coisa pede oração ao pastor. Qualquer coisa, o pastor prega, no domingo, a pessoa vai lá, o pastor prega a palavra 1 hora, ministra, ora por ela. Ou seja, um crente mais maduro, o que ele vai fazer? Acabou o culto, ele vai para casa. Mas não, a pessoa neófita, o pastor pregou, ensinou, aí o que sabe a primeira coisa que a pessoa faz? Ela se levanta e vai até o púlpito, o pastor nem está descendo, já aborda o pastor pedindo mais oração. Ora por mim por causa disso, faz isso. Até entendo, né? Porque são pessoas que não conhecem nada de Bíblia, neófitas na fé. Ela entende que a oração do pastor é mais poderosa. O que é isso? É aquela visão ainda do líder religioso como sacerdote, como única ponte entre Deus e o homem. Só que a Bíblia vai dizer que todos nós somos sacerdotes. A ideia é de que todo crente tem livre acesso à presença de Deus, e isso é verdade. Então, quando o crente amadurece um pouquinho, ele vai entender, né, que o pastor não é a única ponte, que a oração do pastor não é a mais poderosa. Ele pode se aproximar diante de Deus, ele pode orar, e Deus também pode responder a sua oração. Né? O que mais que diz aqui? Os credos, as confissões e outros padrões eclesiásticos de doutrina às vezes chegam, consciente ou inconscientemente, a rivalizar com a autoridade das Escrituras. No decurso da história, igrejas e líderes têm se pronunciado, e com razão, a respeito de questões importantes da vida e da doutrina cristãs. Pessoas piedosas, grandemente usadas por Deus, têm labutado para definir padrões de doutrina e comportamento cristãos, visando refletir a atitude e a vontade de Deus. Repetidas vezes houve apelo a esses documentos na busca de orientação autorizada. Mas, sem dúvida, os escritores seriam os primeiros a reconhecer serem as obras falíveis e passíveis de revisão. Embora se reconheça facilmente a erudição bíblica relevante por detrás desses importantes escritos. Além disso, todos os grandes credos da igreja reconhecem a plena autoridade da Escritura. Os esforços piedosos merecem a nossa estima. Deus os tem usado para a sua glória. Deve, contudo, ser conservados dentro do seu relacionamento apropriado com as Escrituras.
Permitir que se rivalizem com a autoridade bíblica destruirá o seu próprio valor normativo e rebaixará a palavra de Deus que tanto desejam honrar. O reconhecimento da autoridade incomparável das Escrituras estabelece o valor dos credos e confissões. Então, eu sempre estimulo o estudo dos pais da igreja. Sempre fiz isso, né? Sempre estimulei. Só que, diferentemente dos católicos, eu não vou dizer que os escritos dos pais da igreja, Agostinho, Tertuliano e Irineu, têm autoridade de Bíblia. Não tem. Tem relevância no estudo teológico para a história da cristandade, né? Quando você vai estudar a história da igreja, para o desenvolvimento das doutrinas cristãs, suma importância. Contudo, sempre precisamos relembrar. Não possui a mesma autoridade das escrituras sagradas, certo? É o que a Igreja Católica diferentemente acredita. Os concílios e os escritos dos pais da Igreja estão na mesma autoridade das escrituras sagradas, o que nós não cremos. Nós protestantes não aceitamos isso. Não. Por exemplo, para dar apoio, por exemplo, à doutrina do purgatório, que não é uma doutrina bíblica, eles precisam recorrer aos pais. Né? O magistério, os teólogos católicos, precisam recorrer aos escritos especulativos dos pais da igreja. Aliás, muitos pais da igreja eram filósofos, então eles gostavam de especular. Então recorre aos escritos dos pais, recorre a concílios da era medieval, um período extremamente supersticioso, um período em que as escrituras estavam sendo ignoradas. A grande maioria maciça do povo não tinha acesso às escrituras e eram analfabetos bíblicos. Então, recorrer a esses concílios, recorrer a esses pais da igreja para dar respaldo a doutrinas que não estão claras e que ou até mesmo as escrituras rejeitam, não é uma boa, é uma falácia, né? O que mais que ele diz? A autoridade da escritura também tem sido desafiada por aquilo que alguns estimam como a autoridade do encontro pessoal que o indivíduo tem com Deus. Isto é, o encontro supremo entre a pessoa e o verbo vivo, e não com a palavra escrita. Os que sustentam tal opinião dizem que a Bíblia pode ser usada para ajudar a levar a efeito semelhante encontro. A Bíblia, porém, não tem autoridade por si só, mas sim em virtude do Deus, de quem dá testemunho e fala nas suas páginas. Os teólogos existencialistas acreditam que, mediante um encontro com Deus, a Bíblia deve tornar-se repetidas vezes a sua palavra para nós. Isso é perigosíssimo. Quem defende isso é Karl Barth, né? Considerado o maior teólogo do século XX. Ele que rompe no início do século XX com o liberalismo teológico. Ele inicia o movimento ali da neo-ortodoxia, ou da teologia da dialética, né? Juntamente com Emil Brunner, né? Teólogos importantes ali, importante, mas nenhum teólogo é perfeito, gente. Né? Ele vai dizer aquela famosa frase que a Bíblia contém a palavra. A Bíblia não é a palavra, ela contém. E qual o perigo dessa afirmação? Quando você diz, eu e você dizemos que a Bíblia contém, ela simplesmente, nós estamos dizendo que nem toda a escritura é palavra de Deus. Apenas pequenas porções, aquelas porções que me são apenas convenientes, né? Como diz aqui, os teólogos existencialistas acreditam que, mediante um encontro com Deus, a Bíblia deve tornar-se. Quando eles dizem o seguinte, a pessoa teve um encontro com Deus. Então, quando ela tem um encontro com Deus, a Bíblia, por conter, não é a palavra, conter, então essa Bíblia, essa palavra, ela se torna invariavelmente a palavra de Deus aos homens. A Bíblia não tem autoridade em si, ela não é a palavra de Deus em si, ela apenas dá testemunho de Deus. Então, pelo fato dela apenas dar testemunho de Deus, ela não é a palavra de Deus, ela só contém. Então, ela só vai ser palavra de Deus para o indivíduo que teve um encontro. É estranho isso, né? Porque a ideia é que se o indivíduo não crê, não tem este encontro com Deus, então a Bíblia, para ele, não tem nenhum valor, é isso mesmo? O que está escrito lá não vale? O que está escrito nas Escrituras Sagradas, as sentenças de juízo, por exemplo, para o ímpio,
não vale para aquele indivíduo só porque ele não acredita que aquele livro é a palavra de Deus? Só vai ser palavra se ele tiver um encontro com Deus? E a partir desse encontro ali vai encontrar porções que lhe são convenientes. Aí ele vai dizer, ela contém a palavra desse Deus que eu tive um encontro. É um argumento sutil, né, que eu discordo totalmente. E aqui eu concordo com este livro aqui, com esse trecho, onde vemos esse pensamento, esse argumento como um argumento que rivaliza com a palavra de Deus, né? Demais. É verdade que a autoridade do cristão é mais do que papel e tinta, mas a revelação proposicional de Deus não pode ser distinguida da autorrevelação divina. Nenhum encontro autoritativo com Deus supera a autoridade de sua palavra escrita. É isso aí. Vou repetir para você ver, ó. Até sublinhar isso aqui, gente. Gostei. Vou repetir, encontro autoritativo com Deus supera a autoridade de sua palavra escrita. Trocando em miúdos. Você, por exemplo, disse assim, eu tive um encontro com Deus, ele se revelou a mim, ele me trouxe revelações importantes. O que ele revelou? Ele me revelou que quem me seguir, as pessoas que me seguirem, essas pessoas serão as únicas que obterão a salvação. Opa! Nenhum encontro com a suposta autoridade vai sobrepujar a palavra. Você pode dizer que teve revelação, que viu anjo, que viu profeta, que viu arcanjo, mas essas visões estão totalmente dissociadas do que está escrito, está fora. Eu fico com a Bíblia. Entendeu? Demais, de outra forma, a experiência de Deus dos místicos hindus ou de quem usa drogas psicotrópicas poderiam reivindicar igual autoridade. Tem uma seita chamada aí Santo Daime. Depois pesquisa na internet aí, Santo Daime. Os caras se reúnem, se não me engano foi lá em Manaus, no Amazonas, que as pessoas começaram a se reunir, né? E tomavam um chá alucinógeno e todo mundo ficava zureta, tendo visões, drogados, né? Aí se tornou uma seita. O pessoal se reunia para tomar esse chá alucinógeno para terem visões. Aí ficou conhecido como chá do Santo Daime. Olha só. A validez de nosso encontro com Deus é determinada pela autoridade das escrituras que o revelam. Todas as experiências pessoais devem ser averiguadas e avaliadas pelas escrituras. Então, isso, infelizmente, no nosso meio pentecostal, muitas pessoas caíram nessa falácia. As experiências daquele grupo, daquela pessoa, daquele suposto apóstolo, está acima das escrituras. E geralmente no meio pentecostal, até hoje, isso tem mudado um pouquinho, mas ainda até hoje, infelizmente, muitas pessoas no meio pentecostal vão atrás de experiências, vão atrás de emocionalismo, renegam, desprezam totalmente os estudos das Sagradas Escrituras. Então são pessoas que caem nessas falácias de maneira fácil, são pessoas que são facilmente enganadas, né? Seguindo ali um suposto profeta, um suposto segundo homem de Deus, que vai trazer ali experiências sobrenaturais, narrativas, supostas profecias, visões, etc. Como a pessoa não conhece a palavra de Deus, ela é preguiçosa, ela não quer conhecer, não quer se dar o trabalho de estudar a palavra, vai ser enganada por Satanás. Então, vou repetir aqui. Todas as experiências pessoais devem ser averiguadas e avaliadas pelas Escrituras, não o contrário. Até mesmo o Espírito Santo tem sido considerado por alguns como um rival da autoridade bíblica. Olha, o Dr. Martin Lloyd-Jones entende que o pentecostalismo e o catolicismo romano ficam em extremos opostos nas áreas tais como a estrutura e a hierarquia, mas são muito semelhantes na ênfase que dão à autoridade. O catolicismo enfatiza a autoridade da igreja, ao passo que alguns pentecostais parecem realçar a autoridade do Espírito acima da autoridade da palavra. Miller Erickson cita uma pesquisa de opinião pública feita pela Gallup em 1979, que revelou que não eram poucas as pessoas que entre 18 e 29 anos de idade haviam escolhido o Espírito Santo, ao invés da Bíblia, como sua autoridade religiosa principal. Alguns enaltecem uma impressão direta do Espírito Santo ou uma manifestação do Espírito, tal como a profecia acima da palavra escrita. São os montanistas, né, dos tempos atuais. A ideia é de que qualquer profecia, qualquer suposta visão tem o mesmo peso da Bíblia ou até mesmo vai sobrepujar, vai superar o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Meu Deus, isso aí é uma porta aberta para a atuação de demônios. Misericórdia.
As reivindicações quanto à autoridade religiosa são engrossadas pelas fileiras das religiões e seitas. Deve-se crer em Jesus mais do que em Sun Myung Moon? O Corão tem autoridade igual à Bíblia? Uma palavra profética hoje tem a mesma autoridade das Escrituras? Essas e outras perguntas fazem com que seja essencial considerarmos as evidências da autoridade bíblica. Virtualmente, todas as religiões têm suas escrituras sagradas, embora muitas delas contenham ensinamentos morais dignos. O cristianismo tem sustentado historicamente ser a Bíblia, a única e exclusiva palavra de Deus. Então, eu vi não sou inscrito no canal dele, só vi um trecho, né, por curiosidade, uma fala, em 5 minutos, uma fala, né, do apóstata, falso profeta Fábio Sabino, que tem um canal aí com mais de 100 mil inscritos, a maioria deles desigrejados, ateístas e agnósticos, né? Ele dizendo isso, que essa ideia do exclusivismo cristão é uma falácia, né? As outras religiões também levariam a Deus. O cara realmente, o cara foi pastor da Assembleia de Deus do campo lá de Belém, de São Paulo. O cara, meu Deus do céu, desviado, muita apostasia, até a raiz, na veia ali. Ali apostasia na veia, muito semelhante à apostasia do Caio Fábio. Então, eles acusam o cristianismo, dizendo que esse é um argumento falacioso de que o cristianismo é a única religião verdadeira e exclusivista, né? Exclusiva. Sim, é isso mesmo. Ela é realmente a única religião verdadeira e exclusiva. Só a salvação em Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Dê o like, comente aí. Até a próxima aula.